Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai ver como criar cópias múltiplas utilizando o comando array do AutoCAD, seguindo o padrão, né? Então, se a gente clicar aqui, apenas manter o mouse sobre o ícone aqui, ele já dá uma prévia do que esse comando faz. Então a gente tem aqui duas formas de array. A gente tem o array polar, que ele vai pegar o nosso objeto e girar em torno de um ponto de referência. E a gente tem o array retangular, que ele vai fazer cópias em formas de colunas e linhas. Então vamos iniciar fazendo esse exemplo aqui. Aqui eu tenho um quadrado de 5 por 5. Então eu vou selecionar o comando array. Aqui na janela eu vou ter a opção Select Objeto, podem clicar nela e selecione o objeto. Aí após é só confirmar dando um Enter. Agora aqui a gente tem as duas opções que eu falei, ó. A opção Array retangular e a polar. Agora vamos iniciar com a retangular, então pode marcar essa opção. Vendo o nosso exemplo aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 colunas e 1, 2, 3, 4 linhas. Então aqui a gente informa 4 colunas e 4 linhas. Ele nos dá aqui um pequeno preview do que será feito. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 2 e 3, ele mostra o que será feito, tá? Mas vamos manter aqui 4 colunas, 4 linhas e 4 colunas. Esse offset aqui, distância, ele vai nos dar aqui essa distância entre os nossos objetos. Então, como o meu quadrado aqui tem 5 por 5, se eu quero que fique um encostado no outro, eu preciso informar aqui 5 para a linha e 5 para as colunas, certo? Então vamos dar um OK e pronto. Ele fez o nosso array aqui com as linhas e colunas de acordo com como a gente pediu. Nesses outros exemplos aqui, a única coisa que eu mudei foi aquele espaçamento. Só que lembrando que a gente sempre tem que considerar o valor do objeto mais o espaço que a gente quer. Então, por exemplo, aqui eu tenho um espaço de 2 centímetros entre esses dois objetos. Então eu tenho que considerar 7, né? Os 5 mais os 2 centímetros. Nesse último exemplo aqui, o que foi utilizado foi a opção de ângulo. Vamos voltar aqui, selecionar o comando array, selecionar o objeto. Aqui a gente tem a opção de ângulo, certo? Então a gente pode informar aqui 45 graus, 90 graus, certo? É o ângulo para onde que ele vai fazer essas cópias, certo? Vamos fazer aqui com 45 graus para ver como que irá ficar. Aqui, ó. Ele fez as cópias de acordo com o ângulo que a gente informou, certo? Desculpe falar meio rápido, pessoal, mas é que a intenção é não fazer os vídeos muito demorados, né? E vocês têm a opção aí de estar dando pause, voltando para rever cada detalhe, tá? Então essa parte retangular funciona da seguinte forma: selecionar a quantidade de linhas e colunas, definir offset e o ângulo se for necessário. Na opção polar, a gente vai pegar o nosso objeto, vamos pegar um como referência. Aqui eu fiz um círculo no meio, seria um exemplo aqui de uma mesa, né, com umas cadeiras em volta. Mas a gente pode fazer o seguinte: eu vou selecionar o comando array, seleciono o objeto novamente, mesmo processo, vou marcar a opção polar. Agora aqui na opção polar que ele me pede o centro. Então por isso que eu fiz esse círculo que seria a mesa, mas não é obrigatório. Eu posso clicar aqui, aqui ele vai pedir para me informar o centro. Então eu informo aonde eu quiser o centro, qualquer local da tela. Eu vou fazer esse exemplo aqui primeiro para vocês entenderem. Então aqui, o que eu usei como eixo aqui, como ponto? Eu peguei um canto do nosso quadrado, quer ver? Vou selecionar esse canto aqui e vou dizer quantas vezes eu quero fazer cópia desse objeto. Aqui eu nem sei quantas cópias fizeram, mas vamos fazer aqui 10 cópias, só por um exemplo, né? Total de número de cópias. Ângulo 360. Esse ângulo aqui, eu posso fazer só uma parte das cópias, certo? Das cópias não, dessa rotação do eixo aqui. Então eu defino aqui que eu quero que ele copie 10 objetos só
na metade aqui da metade do círculo, né? 1/4 do círculo, certo? Então, mas no nosso caso eu quero 360, porque eu quero que ele distribua tudo em volta dessa circunferência. Então, definindo aqui a quantidade e o ângulo, a gente dá um OK. Tá aqui, ele fez esse nosso exemplo aqui. Vamos fazer o exemplo agora da mesa aqui, né? Vou desenhar um círculo qualquer aqui e vou pegar esse meu quadrado aqui. Então, selecione novamente o Array, selecione o objeto e na hora de definir o centro, agora a gente vai pegar o centro aqui do nosso círculo. Então, se vocês não tiverem ativado o Snap, clique aqui em Settings, marque aqui a opção Center e dá um OK. Para ativar o Snap é a tecla F3, tá, pessoal? Só ativar novamente aqui o comando. Seleciono o objeto aqui. Então a gente pega aqui o centro do círculo. E mesma coisa, a gente vai definir quantas cadeiras e o quanto que a gente quer percorrer dessa circunferência. Então eu quero que ele percorra 360 graus e faça 10 cadeiras. Me desculpe, eu selecionei o arquivo errado, o objeto errado. Selecione o quadrado e pegue o centro da circunferência, ok? Então está aqui, eu criei aqui as nossas cadeiras em volta desse círculo. Tá, o que aconteceu aqui? Elas ficaram rotacionadas, certo? Nessa mesma tela aqui, a gente tem a opção de desmarcar aqui o rotate aqui das cópias, né? Vamos voltar aqui, dar o comando Array novamente, seleciona o objeto, seleciona o centro e aqui a gente vai desmarcar essa opção Rotate. Agora vamos dar um OK. Agora ele fez todos os nossos quadrados aqui, todos eles no mesmo sentido, né? Agora a gente quer que as cadeiras fiquem viradas para a mesa, como que está naquele exemplo ali. Então vamos copiar aqui. Ele leva em conta aonde está posicionado esse objeto, né? Então vamos posicionar ele aqui, ó. Eu quero essa minha cadeira aqui. Então vou selecionar o comando Array, seleciono novamente o objeto, pego o centro e vou marcar a opção Rotate, porque eu quero que ele gire o objeto contornando aqui o nosso círculo. Eu vou dar um OK. Então agora ele girou aqui em volta da nossa mesa. Então a gente sempre tem que pensar o seguinte: se for no caso do polar, a gente posiciona onde a gente quer o nosso objeto, seleciona a quantidade de vezes, o ângulo aqui a gente quer 360 graus, que a gente quer que faça em volta de toda essa circunferência, e ele vai levar em conta a posição desse objeto, tá? Então, se eu coloco ele para cá, ele vai rotacionar aqui, mas não vai ficar de acordo as cadeiras. Então a gente tem que posicionar a cadeira já mais ou menos onde a gente quer. Nesse último exemplo aqui, também aconteceu a mesma coisa. Eu usei esse objeto aqui, mas para ele fazer o que aconteceu aqui no array, eu preciso posicionar ele aqui em cima desse meu círculo. Por quê? Porque senão ele vai considerar esse ponto inicial aqui, onde o círculo está aqui. Quer ver? Vamos fazer o comando array selecionando esse objeto. Vamos pegar o centro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cópias também. Então dá um OK. Ó, ele fez o nosso array, rotacionou, mas não ficou em cima da linha como a gente queria. Por quê? Eu preciso posicionar o objeto aonde eu quero. Então vamos voltar. E eu vou posicionar essa peça minha aqui em cima. Vamos estender mesmo aqui essa linha. A intenção não é desenhar uma engrenagem perfeita aqui, né? Ok, agora eu vou dar o comando Array novamente. Seleciono o objeto,
selecione o centro e dá um OK. Tá feito, fez o mesmo que a gente tinha aqui no outro exemplo. Então sempre tome cuidado para selecionar o centro, para posicionar o objeto aonde que você quer que ele fique, aqui, e verificar o número de cópias, verificar o ângulo. Se a gente quisesse dividir ele só pela metade, que nem aquele exemplo, vamos fazer aqui do lado só para vocês verem como que iria ficar. Eu quero um array dessa peça. Vamos pegar o centro aqui, vamos informar aqui 180 graus. Então ele vai fazer só metade do meu círculo, mas vai fazer 10 cópias. Então olha aqui, ele fez as mesmas 10 cópias que aqui, mas só utilizando 180 graus desse nosso objeto. Certo? Então seria isso, pessoal. O comando array serve para isso, para a gente estar fazendo cópias múltiplas seguindo um determinado padrão. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários. Nas próximas videoaulas a gente vai estar vendo mais um comando ainda aí, e depois a gente vai ter umas aulas práticas aí de desenho para vocês verem aí na prática como utilizar todos esses comandos. Então, até a próxima.